Olá pessoal, saúde a todos com a paz de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo. No vídeo de hoje eu irei apresentar algumas características da Igreja do Novo Testamento e vocês avaliarão se a sua denominação se enquadra no padrão bíblico ou não. Eu particularmente não acredito que alguma igreja possa ser 100% bíblica. Para entendermos o conceito de igreja no Novo Testamento, precisamos conhecer as duas instituições que forneceram aos apóstolos as bases para a igreja cristã. São elas a sinagoga dos judeus e a eclésia dos gregos. A palavra sinagoga deriva do grego sinagogue, que significa congregação, ajuntamento ou multidão. A palavra foi utilizada na Septuaginta para traduzir a palavra hebraica edá, que possui o mesmo significado. Sinagoga ou congregação é usada frequentemente no Antigo Testamento para se referir à reunião de todo o povo de Israel para ouvir uma mensagem de Deus pela boca de um profeta, que na maioria das vezes era Moisés. Os judeus, durante os períodos do exílio, pós-exílio e na diáspora, utilizaram o termo para se referir às reuniões realizadas para orar, cantar hinos e fazer a leitura pública da Torá, que são os livros de Gênesis a Deuteronômio, em um local que acabou recebendo o mesmo nome, sinagoga. A sinagoga desempenhava um papel importante na vida administrativa, jurídica, educacional e privada de seus membros. Cada vila tinha uma sinagoga e cada cidade possuía várias, por vezes desproporcionais à quantidade de habitantes. Qualquer judeu podia edificar uma ou transformar sua casa em sinagoga, desde que contasse com a presença de mais 9 homens. Sua arquitetura era simples e adaptada ao estilo local. As reuniões e atividades subsidiárias ficavam sob a direção de um conselho de 10 presbíteros ou anciãos, sendo estes inteiramente democráticos. Eles elegiam um homem como príncipe da sinagoga ou administrador da sinagoga e às vezes 3 deles. Juntos, o líder e o conselho cuidavam da administração financeira, nomeavam os juízes locais e os professores e arbitravam no caso de conflitos entre os membros da comunidade. Junto destes havia o Razan, que era responsável pela limpeza da sinagoga, auxiliar quem estava presidindo a reunião, executar as sentenças e, na falta, ser professor. A forma da reunião variava de sinagoga para sinagoga, mas basicamente consistia em, primeiro, a recitação do Shema. Ouve Israel, Adonai teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, a Adonai teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Em segundo, vinha a recitação do Shemoné Esrei, que é a oração central dos judeus, consistindo de 18 orações ou bênçãos. Tal oração representa para os judeus o que o Pai Nosso representa para nós cristãos. Em terceiro, vinha a leitura de uma parte da Torá. Os judeus dividiam a Torá em 153 partes, que deviam ser lidas a cada sábado, para que toda a Torá fosse lida em um período de 3 anos. Tal leitura podia ser seguida ou não de uma homilia ou comentário. Em quarto, vinha uma pregação sobre um texto retirado dos profetas, chamada Lição da Lei. E em quinto, cantava-se os salmos e, por fim, uma bênção final. Por outro lado, a eclésia grega
teoricamente era integrada por todos os cidadãos atenienses e consistia na reunião ou assembleia solene que funcionava como um órgão público com poderes executivos, legislativos e judiciários. Na eclésia, qualquer cidadão possuía ampla liberdade da palavra, podendo emitir opiniões, apresentar projetos, debater ideias e etc. A Assembleia do Povo, como também pode ser chamada, podia decretar guerra ou fazer um acordo de paz, nomear embaixadores e orientar os mesmos, estabelecer alianças, votar nos números da logística de uma guerra, designar servidores públicos, controlar e fiscalizar a administração financeira, elaborar e votar leis e decretos e eleger os membros do Senado. As votações eram geralmente por aclamação. Todavia, em certos casos, poderia ser através de votos, como por exemplo no ostracismo. Assim, a eclésia grega era uma reunião de todos os cidadãos que também funcionava como órgão político, onde todos possuíam voz e voto. É inegável que a igreja cristã foi formada tendo por base e influência a sinagoga judaica e a eclésia grega. Ao ponto de alguns estudiosos, como Lake e Jackson, em seu livro The Beginnings of Christianity, que traduzindo significa Os Primórdios da Cristandade, concluírem que os discípulos de Jerusalém se organizaram em uma sinagoga. Daí, com base nas influências da sinagoga e da Assembleia do Povo, descreveremos algumas características da Igreja do Novo Testamento. Para facilitar a compreensão, eu dividirei as características em dois grupos, isto é, comportamentais e administrativas. As características comportamentais exigirão um autoexame. Não caia no erro de avaliar os outros sem antes examinar a si mesmo. As características administrativas devem ser cobradas dos ministérios da denominação a qual você pertence. É lógico que tal cobrança deve ser ordeira, pacífica e na medida do possível. Passamos a apresentar as características comportamentais. A primeira é a crença que Jesus de Nazaré é o Messias que haveria de morrer por nossos pecados. Ele ressuscitou e está à direita de Deus Pai. A pedra fundamental em que a igreja cristã se edifica é a crença que Jesus de Nazaré é o Messias, que ele morreu por nossos pecados, ressuscitou dos mortos e reina para sempre sobre a sua igreja enquanto está à direita de Deus Pai. Conforme os discursos de Pedro no livro de Atos, capítulos 2, 3 e 4. A segunda característica é a perseverança na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na ceia do Senhor e nas orações. Uma característica marcante da Igreja do Novo Testamento é a firmeza que eles possuíam para permanecer fiéis aos ensinamentos dos apóstolos, para se manterem unidos, no sentido de um se preocupar com o bem-estar do outro, para serem assíduos aos cultos e na Santa Ceia e para se reunirem em oração. Eles também possuíam uma reverência com tudo que se referia a Deus, da qual não se viu ou ouviu igual, além de uma preocupação fora de série com as necessidades dos demais irmãos. Em terceiro, contribuíam financeiramente para suprir as necessidades dos demais irmãos e do ministério da palavra. Os cristãos do primeiro século não pensavam duas vezes antes de ajudar um irmão necessitado ou investir nas viagens missionárias dos arautos do Evangelho. Chegaram ao extremo de vender propriedades e ofertar todo o dinheiro aos apóstolos. Hoje,
eu recomendo que ninguém faça isso. E se algum líder ou profeta esteja te incentivando a vender algum patrimônio seu para ofertar na igreja, abandone tal igreja o mais rápido possível, pois as circunstâncias descritas no livro de Atos, capítulo 4, versículos 32 ao 35, eram completamente diferentes das que temos hoje. Por outro lado, as ofertas ou coletas para a obra de Deus e para os necessitados são responsabilidades de todo cristão. Paulo escreve em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16, dos versículos 1 ao 4, que as coletas devem ser sistemáticas, isto é, toda vez que você receber seu salário, e proporcional, ou seja, quem tem um salário maior deve contribuir com mais. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 7, ele estabelece a terceira característica da contribuição. Ela deve ser voluntária. Ninguém é obrigado a contribuir. Por exemplo, o dízimo não deve ser cobrado ou revestido de ameaças que acabam por forçar a pessoa a ofertar. Parafraseando Pedro, quando ele falava com Ananias no livro de Atos, capítulo 5, versículos 3 e 4, a propriedade era sua. Se não quisesse vender, que não vendesse. Se vendeu, cabe a você fazer o que quiser com o dinheiro. Sobre o dízimo, eu farei outro vídeo tratando do tema. Agora vamos apresentar as características administrativas. Primeiro, a eleição do ministério. Como já falei, a Igreja do Novo Testamento utilizou a sinagoga e a Assembleia Grega como referências para se organizar. Assim, conforme está escrito no livro de Atos, capítulo 6, dos versículos 1 ao 7, e capítulo 14, dos versículos 21 ao 23, cada igreja local herdou a organização ministerial da sinagoga, dividindo-se em episcopos ou bispos no lugar do príncipe da sinagoga, presbíteros e diáconos, que substituiu o Razã. Da mesma forma que a Assembleia do Povo elegia seus funcionários e senadores, toda a igreja local realizava uma votação para eleger os presbíteros e diáconos. Desta forma, cabe à Irmandade escolher seus líderes. Segundo, a missão do ministério é servir e não ser servido. O Senhor Jesus e o apóstolo Pedro advertiu seus discípulos sobre o perigo de deixar a liderança subir a cabeça, ao ponto de se tornar autoritário e tirano. As responsabilidades do ministério é insistir em pregar a sã doutrina em qualquer situação, ter uma conduta e fé imitável e cuidado com as almas do rebanho. No caso dos bispos e presbíteros, eles devem administrar a igreja local, liderar espiritualmente o povo de Deus, ensinar a doutrina apostólica e auxiliar espiritualmente os irmãos e presidir os cultos e reuniões. Como prerrogativas, o ministério deve ser respeitado e obedecido e receber um salário digno pago pela igreja. Em terceiro, todas as decisões importantes devem ser submetidas à aprovação da igreja local. Vimos que na Assembleia do Povo, todos os participantes tinham direito de emitir opiniões, apresentar projetos e votar os projetos apresentados. Da mesma maneira, na Igreja do Novo Testamento, todos podiam pregar, participar de debates doutrinários e, a exemplo da Eclésia, controlar e fiscalizar a administração financeira. Aprendemos
com o livro de Atos, capítulo 11, dos versículos 1 ao 18 e capítulo 15, versículos 6 ao 29, que nenhuma pessoa pode ter autoridade o suficiente para decidir tudo ou as coisas mais importantes sozinha. Por mais influente e respeitado que o ministro seja, a maioria das decisões, se não todas, devem ser tomadas em conjunto e não por uma pessoa isoladamente. Quarto, o dinheiro arrecadado tem como prioridade suprir as necessidades dos irmãos mais pobres. O livro de Atos, capítulo 2, versículos 42 ao 47, capítulo 4, versículos 32 ao 35, Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 16, versículos 1 ao 4, e a Segunda Epístola aos Coríntios, capítulos 8 e 9, nos mostram que a principal função de arrecadar dinheiro nas igrejas do Novo Testamento era suprir as necessidades dos irmãos mais pobres. Templos amplos e confortáveis são importantes, mas a igreja cristã pode usar até uma tenda para se reunir. Contudo, uma pessoa com fome não tem outro jeito de saciar-se a não ser com alimentos. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu peço encarecidamente que vocês curtam o vídeo e compartilhem ele para o máximo de pessoas possíveis. E que Deus te abençoe.